Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a essa videoaula e hoje eu estou aqui para mostrar passo a passo como eu faço um desenho com lápis de cor. Eu venho recebendo muitas mensagens, muitas pessoas me perguntando como eu faço para obter um tom de pele uniforme, como eu faço para misturar as cores, como eu faço cabelo. Então eu decidi gravar essa videoaula para mostrar como eu faço tudo isso. E eu escolhi essa imagem aqui, porque apesar de não ser uma imagem com tantos detalhes, é uma imagem que dá para passar bastante informação, como o tom de pele, as cores que eu uso para chegar a um tom de pele como esse, como misturar as cores, e o cabelo também é bastante interessante. Então, vamos conferir passo a passo como é que foi feita essa videoaula. Bom, eu fiz o decalque aqui do desenho que eu vou fazer, e eu fiz o decalque bem clarinho, porque quando a gente vir aplicando as cores, não vai ficar marcado o traço aqui do desenho. E eu vou utilizar nesse desenho os lápis da Faber-Castell, são cerca de 15 a 20 lápis que eu vou utilizar. Também vou utilizar a caneta gel branca para fazer alguns brilhos, alguns detalhes. E vou utilizar também esse boleador para fazer os fios de cabelo. E lembrando que esses lápis da Faber-Castell são lápis comuns, lápis normais, não são aquareláveis. E durante a aplicação das cores, aqui no desenho, eu vou falando os lápis que eu estou utilizando para ficar fácil de compreender e facilitar o seu aprendizado. Então vamos lá colorir esse desenho. Bom, primeiramente, aqui na pupila, eu vou utilizar o lápis preto. Logo em seguida, com o mesmo lápis, eu já vou fazendo todo o contorno aqui da íris, fazendo um degradê para dentro, bem de leve para ficar uma coisa mais suave. Logo em seguida, eu já venho com o lápis sépia, passando aqui por cima do preto. E agora, com o lápis ocre, eu vou passar aqui sobre toda a pupila, sobre toda essa área aqui que eu deixei em branco. Em seguida, eu já venho utilizando o lápis canela aqui nas bordas, jogando a cor um pouco mais para o meio, fazendo meio que um degradê. Logo em seguida, com o lápis preto, eu já vou destacando essa parte superior aqui do olho, fazendo todo o contorno dessa parte de cima. Aqui eu vou utilizando o lápis canela aqui nas bordas e fazendo alguns detalhes aqui dentro do olho. E agora eu venho com o lápis branco, utilizando ele para misturar essas cores. Agora aqui, para fazer o brilho do olho, eu vou utilizando uma caneta gel branca. Aí eu vou fazendo o brilho aqui por cima da pupila. Aqui eu estou utilizando um lápis cinza quente. Eu vou passando ele aqui bem de leve, não vou fazendo muita força. Vou passando ele sobre toda essa parte. E logo em seguida eu já venho aqui com o lápis preto, fazendo uma sombra aqui por cima. Com esse mesmo lápis eu vou colorindo essa parte aqui também. Logo em seguida eu já vou fazendo essa parte aqui, esse canto do olho, com o lápis bordô. Agora com o lápis marrom, eu vou passando aqui em volta. E com o lápis rosa claro, eu vou finalizando essa parte aqui, passando por cima do marrom e do bordô, para fazer a mesclagem e misturar essas duas cores. E nessa parte superior, eu vou utilizando o lápis marrom escuro, fazendo um contorno aqui nessa parte de cima. Logo em seguida, com o mesmo lápis marrom escuro, eu já vou fazendo o sombreamento, marcando aqui as linhas principais. E agora eu vou continuando aqui o sombreamento com o lápis canela, lembrando que a ponta do lápis deve estar sempre bem apontada para ficar uma coloração bacana e uniforme. Aqui eu venho utilizando o lápis marrom escuro novamente, escurecendo mais essa parte. Agora com rosa claro,
eu vou passar sobre toda essa parte aqui para fazer a mesclagem e ficar na tonalidade de pele correta. Aqui novamente com marrom escuro, eu vou escurecendo mais aqui nessa parte também. Aqui nessa parte de baixo eu estou utilizando o lápis marrom, fazendo o contorno aqui na parte de baixo. Logo em seguida, com o lápis marrom escuro, eu vou fazendo o sombreamento aqui dessa parte de baixo do olho. Agora com o lápis canela, eu vou passando por cima do marrom escuro. Novamente com o marrom escuro aqui, eu vou fazendo essa parte. Agora com rosa claro, eu vou passando por cima dessas cores. E com o lápis canela, eu vou passando em toda essa parte aqui. Novamente com o lápis rosa claro. E o lápis canela. Agora eu vou utilizando aqui o rosa chiclete. Agora aqui nessa parte eu venho utilizando o lápis marrom escuro. Aqui novamente com canela. Aqui para fazer os cílios eu estou utilizando o lápis preto com a ponta bem afiada, para os cílios ficarem bem finos. Da mesma forma, aqui nessa parte de baixo também, com lápis preto. Novamente aqui com o lápis marrom escuro, eu vou fazendo esse sombreamento dessa parte superior do olho. Da mesma forma desse lado, com o mesmo lápis marrom escuro. Agora com o lápis marrom, eu vou passando por cima. Sempre em círculos, nessas partes mais pequenas. Aqui eu já venho utilizando o lápis canela, passando sobre esses dois lápis que eu já utilizei aqui. Aqui nesse canto eu venho utilizando o lápis marrom escuro novamente, escurecendo mais essas partes. E agora com o lápis rosa claro, eu já venho passando por cima desses lápis para fazer a mesclagem. Que eu vou passando sobre toda essa parte, aí já vai ficando mais liso, já vai ficando mais uniforme. Agora com o lápis preto eu já vou fazendo a sobrancelha com a ponta bem afiada. Com o boleador eu faço alguns fios brancos. E já venho jogando o lápis preto aqui, fazendo toda a sobrancelha.
Agora com o lápis marrom escuro eu vou passando por cima do lápis preto. Novamente aqui com o lápis preto, escurecendo mais essa parte. Aqui eu estou utilizando o lápis marrom. Agora o lápis canela. E para fazer o brilho aqui no canto do olho e alguns brilhos aqui na pele, eu vou utilizando a caneta gel branco. Agora com o lápis canela eu já vou fazendo sombreamento aqui dessa parte de baixo. Agora com o lápis marrom, sempre passando o lápis em círculos nas áreas mais pequenas. Aqui eu já vou fazendo o nariz, utilizando o lápis preto, aqui nessa parte de baixo. Aqui desse lado eu vou utilizar no lápis canela, sobre toda essa parte desse lado direito. Desse lado aqui eu vou utilizar o lápis marrom. Vou sombreando essa parte aqui do nariz. Aqui eu vou escurecendo um pouco mais com o lápis marrom escuro. E aqui novamente com o lápis canela. Aqui eu vou utilizando o lápis rosa claro. Aqui nessa parte eu continuo com o lápis canela. Da mesma forma aqui desse lado, eu vou passando esse lápis por cima dessas cores. E agora com o rosa claro, novamente, eu vou passar sobre toda essa parte, finalizando aqui o nariz. Agora com o lápis rosa chiclete, eu vou passando sobre essa parte aqui. E novamente com o lápis rosa claro. E eu vou deixando aqui um brilho no nariz. E por cima aqui eu vou utilizando o lápis branco. Agora aqui nessa parte eu vou utilizando o lápis marrom novamente. Aqui eu vou ajustando alguns detalhes aqui no nariz com o lápis canela. Agora aqui desse lado eu já começo com lápis canela. Fazendo o sombreamento.
Aqui eu venho utilizando o lápis rosa claro. Agora eu ajusto alguns detalhes com lápis canela. Novamente com o lápis rosa claro. Aqui eu venho novamente com o lápis rosa claro. Aqui eu coloco um pouco mais de força com rosa claro. Aqui da mesma forma que eu fiz o outro olho, eu vou fazendo esse aqui também com um lápis preto que eu utilizei aqui em volta, fazendo meio que um degradê para o meio. E em seguida eu utilizo o lápis ocre e o lápis canela aqui em volta. Aqui com um marrom escuro e com lápis branco eu vou fazendo a mesclagem dessas cores. O lápis branco é muito importante para fazer a mesclagem, para ficar uma coloração mais uniforme. Aqui eu vou fazendo o brilho com a caneta gel branca. E com o lápis marrom eu vou fazendo essa parte de baixo. Aqui nessa parte mais clara do olho eu utilizo o lápis preto e o lápis cinza quente. Aqui nessa parte de baixo eu já venho com o lápis rosa claro, passando mais de leve. E com lápis canela eu já venho ajustando alguns detalhes, passando aqui com a caneta gel branca. Eu vou fazendo o brilho aqui por cima do olho. É muito interessante utilizar essa caneta, dá um efeito bem bacana no desenho. Aqui nessa sobrancelha eu começo utilizando o lápis preto, passando sobre toda essa parte aqui da sobrancelha. Agora eu já venho com o lápis marrom escuro, passando sobre o lápis preto. Já vai misturando essas duas cores e já vai ficando mais liso, mais uniforme. E agora eu passo o lápis canela aqui por cima dessas duas cores que eu utilizei, que foi o preto e o marrom escuro. Agora aqui nessa parte de cima da testa, eu já começo a sombrear com o lápis marrom escuro. Eu vou passando bem de leve, não precisa fazer muita força, com o lápis mais escuro. Lembrando que você deve fazer mais força com o lápis mais claro para fazer a mesclagem, para misturar as cores. Aqui nesse canto eu já venho utilizando o lápis marrom escuro
por cima do lápis marrom que eu passei aqui. Aqui novamente com o marrom. Eu já venho fazendo alguns detalhes aqui na testa, já jogando essa cor mais para o meio também. Aqui eu vou utilizando nas bordas aqui da sobrancelha. Agora com um pouco mais de força, não muito forte, mas mais forte um pouco do que com o marrom, eu venho utilizando o lápis canela aqui por cima. Já vai ficando mais escuro, já vai ficando mais uniforme também. E eu vou utilizando aqui sobre toda essa parte. E agora, com um pouco mais de força, a gente já vem com um lápis rosa claro, passando por cima dessas cores. E novamente, com o lápis canela, a gente vai retocando aqui por cima, ajustando. Aqui eu utilizo também o lápis ocre. Aqui eu já vou marcando também a marca aqui na testa dele. E já aproveito para fazer alguns detalhes que tem aqui na testa. Aqui com o lápis rosa claro eu já vou passando aqui por cima. E em seguida eu vou utilizando o lápis areia com um pouco mais de força. Aqui eu volto com o lápis canela. Ajustando alguns detalhes, passando por cima, passando novamente aqui por cima. Aqui eu vou utilizando novamente o lápis canela sobre essa parte aqui da testa. Aqui eu já venho com o lápis areia, com um pouco mais de força, e em seguida eu venho passando o lápis branco para fazer a mesclagem, ficar mais uniforme, e em seguida o rosa chiclete. Eu vou fazendo toda essa parte aqui um pouco mais clara, bem de leve. Pode passar o lápis bem de leve. E em seguida, com o lápis rosa claro, eu vou passando um pouco mais de leve também, não vou colocar muita força nessa parte aqui, porque é uma parte mais clara, não necessita de muita força. E agora com o lápis areia, eu vou passando sobre essas duas cores que eu utilizei aqui. E nessas partes mais claras eu utilizo lápis branco, só nas partes mais claras. Eu não utilizo o lápis branco nas partes mais escuras, pois fica muito claro, vai perder a cor se utilizar o lápis branco sobre os lápis mais escuros. Aqui eu vou fazendo alguns detalhes, aqui alguns poros aqui na pele. Aqui desse lado eu vou utilizando o lápis ocre para ficar uma tonalidade mais real. Aqui eu venho novamente com o lápis canela, ajustando essa parte aqui. Novamente com o lápis canela eu vou fazendo alguns detalhes aqui na testa, fazendo alguns poros. Agora aqui na orelha
Eu começo utilizando o lápis marrom aqui nas bordas, fazendo o contorno. Agora, por cima desse lápis, eu já venho utilizando o lápis canela. É bem de leve, não precisa colocar muita força. Se a gente colocar muita força com um lápis mais escuro, quando você vir com um lápis mais claro, vai ser difícil de fazer a mesclagem, vai ser difícil de atingir um tom de pele uniforme. Aqui eu vou utilizando o lápis Bordeaux, aqui nessa parte mais escura. Agora, para fazer o brinco, eu vou utilizar aqui na borda o lápis preto, para fazer esse contorno, só do lado de dentro. E logo em seguida eu utilizo o lápis cinza quente. Aqui com o lápis preto eu coloco um pouco mais de força, ficar um pouco mais escuro. E para fazer o brilho eu utilizo a caneta gel branca. Agora aqui nessa parte do rosto eu vou utilizar o lápis marrom de início aqui, fazendo o sombreamento. Sempre utilizando o lápis de leve, com a ponta fina. Com certeza você vai conseguir atingir aí, um tom de pele bem uniforme. Aqui eu venho utilizando o lápis marrom escuro, bem de leve aqui, escurecendo mais essa parte. E logo em seguida, essa parte aqui eu venho utilizando o lápis canela. Eu utilizo sobre toda essa parte, eu passo sobre toda essa parte aqui onde eu utilizei o lápis marrom escuro e o lápis marrom. Logo em seguida, por cima dessas cores, eu já venho com o lápis rosa claro, com um pouco mais de força, não com muita força, para não marcar o desenho e depois não tem como consertar. Então eu venho utilizando ele, passando sobre todo esse espaço aqui. Quando vai chegando um pouco mais para o meio, eu já vou colocando menos força para ficar mais claro, para dar volume no desenho. E aqui nessa parte eu já venho utilizando o rosa chiclete. E logo em seguida, sobre toda essa parte, eu vou utilizar o lápis areia para ficar um tom de pele correto e para fazer a mesclagem e ficar mais uniforme. Aqui eu ajusto alguns detalhes com o lápis canela e logo em seguida eu utilizo o lápis ocre aqui na borda. Aqui eu utilizo o lápis rosa claro e o lápis canela. Agora com o lápis branco, eu passo aqui nessa parte mais clara. Eu utilizo também
o lápis marrom claro nessa parte aqui. E agora eu já vou sombreando essa parte de baixo, utilizando o lápis marrom, bem de leve. Aqui eu já utilizo o canela, fazendo essa parte aqui, próximo à boca. Sempre com a ponta bem fina, bem afiada, para a coloração ficar bem bacana, ficar bem uniforme. Aqui eu continuo com o lápis canela. Logo em seguida eu utilizo aqui o lápis marrom claro, fazendo o bigode. Novamente com o lápis canela. E aqui por cima eu vou passando o lápis rosa claro, com um pouco mais de força, né? Aqui novamente eu utilizo o lápis marrom claro. E desse lado aqui eu já vou marcando essa parte aqui com o lápis canela. E em seguida eu já venho utilizando o lápis rosa claro. E em seguida eu passo o lápis areia para uniformizar. Aqui na boca eu começo utilizando o lápis marrom escuro. Fazendo aqui o contorno. Em seguida eu venho utilizando o lápis bordô. Esse lápis bordô eu vou utilizar aqui sobre toda a boca, deixando o meio um pouco mais claro, fazendo mais escuro só as bordas. E logo em seguida eu já venho com rosa claro, passando aqui em cima para uniformizar. Aqui com o mesmo lápis bordô eu vou fazer todo o processo que eu fiz do outro lado, sempre deixando o meio mais claro, jogando tipo um degradê para dar aquele tom de volume. Agora eu venho utilizando aqui o lápis rosa chiclete, o lápis marrom escuro aqui nessa parte, escurecendo um pouco mais. Aqui eu já venho utilizando o lápis marrom escuro novamente, e o rosa claro e o rosa chiclete. Aqui eu venho com o lápis bordô fazendo alguns detalhes aqui na boca. E com lápis branco eu vou passando sobre as partes mais claras. Agora aqui na parte de baixo, basicamente quase a mesma coisa. Eu vou utilizar o lápis bordô aqui nas bordas. Aqui no meio eu não vou passar o lápis bordô, vou deixar em branco. Aqui eu vou destacando um pouco mais nessa parte de baixo. Agora aqui com o lápis
rosa chiclete, eu vou passando por cima do lápis bordô e com um lápis rosa claro eu vou fazendo a mistura dessas cores. Novamente com o lápis bordô, aqui escurecendo mais essa parte do lado esquerdo. Agora com o lápis rosa claro novamente, e o lápis branco eu vou passando aqui nessa parte que eu fiz o brilho, e com a caneta gel branca eu vou fazendo alguns brilhos aqui na boca. Aqui com o marrom escuro eu faço alguns detalhes. Ajusto alguns detalhes desse lado aqui também com lápis bordô. Agora com o lápis marrom escuro, novamente, eu já venho sombreando essa parte de baixo aqui, essa parte do queixo. Em seguida eu já venho com o lápis canela, sempre apontando bem a ponta do lápis, nunca deixando a ponta ficar grossa. Aí aqui eu vou passando o lápis em volta. Agora eu já venho com o lápis rosa claro, passando por cima do marrom e do canela para fazer a mistura. Aí eu venho novamente com o lápis canela, ajustando algumas partes aqui. Aqui eu faço alguns fios de cabelo do bigode com o lápis canela e o lápis aqui com o lápis canela eu já venho ajustando alguns detalhes novamente, e com o lápis bordô eu vou utilizando aqui nessa parte de baixo do queixo, e em seguida eu passo o lápis rosa claro. Agora com o lápis areia eu vou passando sobre toda essa parte aqui para fazer a mistura. Aqui na borda eu utilizo o lápis ocre também. E aqui para fazer a barba, alguns fios de cabelo bem claros, eu vou utilizando o lápis marrom escuro. Aqui eu continuo com marrom escuro, fazendo os fios de cabelo. Nessa parte a ponta deve estar mais afiada. Aqui eu venho utilizando o lápis rosa claro novamente. E por cima do rosa claro, com um pouco mais de força, eu venho utilizando o lápis areia. E com o mesmo lápis, esse lápis areia, a gente vai finalizar toda essa parte aqui, toda essa parte do rosto, do lado direito. E aqui com o lápis canela, eu vou ajustando algumas partes. E novamente com o lápis rosa claro, eu vou passando aqui. Agora nessa parte do bigode, para fazer os fios de cabelo, eu venho utilizando o lápis marrom escuro. Bem de leve, não precisa colocar muita força. Aqui eu vou fazendo toda essa parte do bigode com o lápis marrom escuro. Aqui eu vou fazer alguns detalhes
com a caneta gel branca. Vou fazer alguns detalhes aqui nessa parte de baixo do olho. Passando a caneta bem de leve para sair um traço bem fino. Em seguida eu passo o lápis canela aqui por cima desse traço que eu fiz com a caneta gel branca. Aqui eu faço alguns detalhes aqui nessa parte de baixo também. Aqui nessa orelha eu estou utilizando o lápis canela para finalizar, ajustando aqui algumas partes. E aqui eu já venho fazendo o cabelo com lápis ocre e o lápis areia e o lápis canela, aqui fazendo alguns fios. Aqui no cabelo, primeiramente eu começo a utilizar o lápis preto. Nessa parte é que o lápis deve estar bem afiado mesmo, para os fios de cabelo ficarem bem finos. Aqui eu já venho utilizando o lápis marrom escuro. E logo em seguida eu já venho utilizando o lápis canela e o lápis marrom claro sobre toda essa parte aqui do cabelo. Aqui eu utilizo o lápis marrom. Nessa parte aqui, novamente, eu venho utilizando o lápis preto, fazendo essas mechas aqui. Destacando aqui as bordas. E aqui eu vou passando sobre toda essa mecha, escurecendo bem. E logo em seguida eu venho com o lápis canela, passando aqui sobre o lápis preto que eu utilizei aqui. Aqui eu coloco um pouco mais de força com esse lápis. E em seguida, mais de leve, eu venho utilizando o lápis marrom claro. E aqui nessa parte eu vou fazer alguns fios brancos com um boleador. Em seguida eu vou utilizando o lápis sépia aqui nessa parte. Em seguida eu utilizo o lápis canela, colocando um pouco mais de força. Aqui eu venho novamente com o lápis sépia, fazendo alguns detalhes. Para fazer o cabelo, eu aperto o lápis mais forte no início e vou soltando. E assim o cabelo vai ficando com mais brilho. Aqui eu estou utilizando o lápis sépia em volta. No meio eu utilizei o lápis canela. Novamente com o sépia eu vou fazendo essa parte aqui, toda essa parte mais escura entre a mecha. Aqui eu faço alguns detalhes. Essa parte de baixo é um pouco mais escuro, então aperto um pouco mais o lápis. Aqui eu vou utilizando o lápis canela nessa raiz do cabelo. E aqui eu vou utilizar o lápis preto para fazer alguns fios que estão mais escuros. Aqui eu já utilizo novamente
o lápis marrom escuro, fazendo essas partes que estão em mais destaque. Aqui eu venho novamente com o lápis canela, passando sobre essa parte mais clara. Aqui entre as mechas eu venho utilizando o lápis preto, nessa parte mais escura. Aqui eu continuo com o lápis sépia, fazendo toda essa parte que está em mais destaque. Aqui na raiz do cabelo, nessa parte de baixo, é um pouco mais escuro. Eu venho utilizando novamente o lápis sépia. Aqui eu já utilizo o lápis marrom escuro. É mais de leve, não precisa colocar muita força. Aqui eu venho novamente com sépia, nesse lado do cabelo, que não tem muito brilho. Aqui eu utilizo o lápis marrom sobre essa parte aqui, esse lado. E agora eu venho com o lápis canela, passando de leve aqui por cima dessas cores que eu utilizei aqui, deixando um brilho, deixando esse brilho aqui no meio. E agora eu venho com o lápis areia, passando sobre essa parte mais clara, deixando aí um brilho bem bacana no cabelo. Aqui nessa parte da raiz, com a ponta bem afiada, eu vou utilizando o lápis marrom. Com o mesmo lápis marrom eu vou fazendo toda essa parte. Aqui eu vou preenchendo essa parte aqui também com o lápis marrom. Aqui eu vou utilizando o lápis marrom claro nessa parte do cabelo. E aqui com o lápis canela eu vou fazendo alguns fios que estão um pouco caídos. E com o lápis canela eu vou utilizando nessa parte aqui, fazendo alguns fios que estão para esse lado. Agora nessa parte de cima do cabelo, eu começo utilizando o lápis marrom escuro. Em seguida eu venho com o lápis canela. Aqui novamente eu venho com o lápis marrom escuro, passando bem de leve aqui em círculos. Aqui nessa parte de cima que está um pouco desfocada, não precisa fazer igual a parte de baixo, com os fios muito aparecendo. Aqui eu venho utilizando o lápis sépia em algumas partes que estão mais escuras. Em seguida eu utilizo o lápis marrom escuro novamente. E por cima aqui eu utilizo o lápis marrom claro e o lápis canela. Da mesma forma aqui nessa parte, eu venho utilizando o lápis sépia e o lápis marrom escuro.
com o mesmo lápis sépia, eu vou fazendo essa parte aqui. Aqui eu vou deixando o meio branco, porque aqui tem um brilho. E por cima desse lápis sépia eu já venho com um lápis marrom escuro. Aqui nessa parte que é mais escura, para dar mais destaque, eu utilizo o lápis preto na borda. Em seguida eu utilizo o lápis sépia, preenchendo toda essa parte aqui, fazendo alguns fios de cabelo. E aqui eu já venho descendo o cabelo com o mesmo lápis sépia, fazendo os fios de cabelo um pouco mais para baixo. E agora com o lápis canela, eu vou passando por cima do lápis sépia, fazendo a mistura. E aqui nessa parte eu utilizo o lápis canela novamente, um pouco mais de leve. Aqui eu venho utilizando o lápis areia sobre o lápis canela, e logo em seguida eu utilizo o lápis marrom claro. Aqui eu já venho novamente com o lápis marrom escuro, fazendo alguns fios de cabelo que estão em mais destaque. E aqui eu venho utilizando o lápis canela nessa parte do cabelo que está mais clara. E aqui eu utilizo a caneta gel branca para fazer um fio de cabelo branco. E aqui eu vou ajustando com um lápis sépia. Aqui nessa parte do pescoço eu começo com um lápis marrom escuro. Em seguida eu utilizo o lápis marrom e vou fazendo toda essa parte aqui, vou sombreando todo esse lado esquerdo aqui do pescoço. Aqui eu utilizo o lápis vinho. E logo em seguida eu já venho com o lápis canela, passando de leve, não precisa colocar muita força, sobre toda essa parte aqui que eu utilizei o lápis marrom e o lápis marrom escuro. Aqui eu vou passando em círculos para a coloração ficar bem uniforme. Aqui eu utilizo também o lápis ocre, aqui no meio, aqui nessa parte mais clara. E em seguida eu venho com o lápis rosa claro. Agora com o rosa claro eu vou passar sobre toda essa parte, com um pouco mais de força, para fazer a mistura das cores. E quando vai chegando na parte mais clara eu vou soltando um pouco o lápis, passando mais de leve. E agora aqui por cima eu estou utilizando o lápis areia. Agora eu venho aqui utilizando novamente o lápis marrom. Eu vou passando aqui por cima, fazendo alguns ajustes. Aqui eu venho novamente com o lápis rosa claro, passando por cima do marrom que eu acabei de utilizar aqui.
E agora eu venho com o lápis areia, novamente, passando aqui nas partes mais claras, para fazer a mistura dessas cores. Aqui nessa parte eu utilizo o lápis preto, que é um pouco mais escuro. Aqui essa parte. E com o lápis canela eu venho ajustando algumas partes. Nessa parte aqui eu estou utilizando o lápis marrom. Em seguida eu utilizo o lápis canela. E logo em seguida eu já venho com rosa claro, passando aqui por cima e deixando o meio um pouco mais claro. Com canela novamente eu vou ajustando aqui algumas partes. E eu passo novamente o lápis rosa claro aqui por cima. Aqui na corrente eu vou utilizar o lápis preto aqui nas bordas aqui para fazer o contorno. Eu vou passando o lápis preto com a ponta bem afiada. Agora em seguida eu vou utilizar o lápis cinza quente aqui na corrente. Eu vou passando um pouco de leve, não precisa ser muito de leve e nem colocar muita força aqui nessa parte. Aqui eu venho novamente com o lápis preto, ajustando algumas partes. Fazendo as partes mais escuras. E agora com a caneta gel branca eu venho fazendo o brilho aqui da corrente. Aqui eu venho utilizando o lápis marrom. Venho utilizando o lápis marrom desse lado aqui. Vai destacando um pouco mais a corrente. Agora aqui nessa parte eu já utilizo o lápis canela aqui nessa parte do lado direito do pescoço. Eu venho utilizando o lápis canela sobre toda essa parte que está em branco. Bem de leve, sem colocar força. Aqui eu utilizo o lápis marrom, aqui embaixo, que é uma parte um pouco mais escura. E logo em seguida eu já venho trabalhando com o lápis rosa claro, passando sobre toda essa parte. Eu vou passando sobre essa parte do pescoço. Aí eu passo sobre essa parte aqui um pouco mais de leve. E logo em seguida eu venho utilizando o lápis areia. Assim vai misturando as cores. E aqui novamente eu venho utilizando o lápis canela e o lápis areia, ajustando aí para ficar
bem uniforme. Aqui eu faço alguns detalhes com o lápis canela. E venho novamente aqui ajustando com o lápis areia. Vai ficando bem liso, bem uniforme. Aqui nessa parte que é mais claro, eu utilizo o lápis branco. Aqui nessa corrente é basicamente a mesma coisa que a outra. A gente vai utilizar o lápis preto aqui nas bordas, contornando toda a corrente. Aqui eu vou utilizar o lápis marrom claro para fazer o reflexo da pele aqui na corrente, e logo em seguida eu vou utilizando aqui o lápis cinza quente aqui por cima do lápis marrom claro. E agora eu vou fazer o brilho aqui da corrente com a caneta gel branca. Aqui eu finalizo essa parte do pescoço com o lápis marrom, o lápis canela e o lápis rosa claro por cima. Bom, aqui eu não vou pintar a camisa, vou fazer apenas os traços, até porque o foco da videoaula era mostrar o tom de pele, cabelo, e então eu vou fazer apenas um traço aqui, até para ficar no estilo diferente também. Bom, aqui eu já vou assinar o desenho. Espero que você tenha gostado. A gente se vê em uma próxima videoaula e até mais.